como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é a revisão, Revisão e avaliação, aula de número 24. Vamos começar. Olá, bem-vindos à nossa revisão, e começamos aí com uma participação muito especial, aí, um convidado que vem rapidamente aparecer aqui conosco e lembrarmos de uma das nossas aulas, que é sobre fósseis. Então, esse aí é o Microraptor, que viveu cerca de 125 milhões de anos na China. Ele é um bichinho todo emplumado, Foi encontrados vestígios dele mostrando que era todo emplumado, ou seja, coberto de penas. Tem 4 asas, 2 pares de asas nesse caso, e ele é registrado como um dos menores dinossauros encontrados em fósseis. Então, uma curiosidade trazendo aí para vocês, para a gente abrir de forma bem especial a nossa revisão. Então, convido vocês, nesse momento, a relembrar um pouquinho sobre essa viagem no tempo que era a formação de fósseis e eras geológicas. Mergulhe comigo nessa aventura pré-histórica e descubra como a Terra e seus habitantes mudaram ao longo dos anos, dos milhões de anos. É isso aí, gente. Muita coisa interessante nós vimos na aula e vamos rever agora. Começando pelo processo de formação de fósseis, É um processo muito longo, que data assim, de milhões de anos para que se forme, e ele começa da seguinte forma, chamando vocês aí para um mergulho no passado, porque é basicamente uma viagem no tempo. Quando um ser vivo morre, seus restos podem ser cobertos por sedimentos, como areia ou lama, Essa sedimentação ela vai se depositando e isso torna possível a preservação dos fósseis. A magia da pressão e do tempo é que, com o passar desses milhões de anos, esses sedimentos se transformam em rochas e comprimem ainda mais os restos do ser vivo, preservando seus detalhes. Uma técnica utilizada, por exemplo, para fazer a datação desses fósseis aí, é a sobreposição de sedimento e a estratificação dessas camadas. E isso é um verdadeiro convite para o passado, onde a gente pode observar através de uma janela, uma janela metafórica, viu, gente? Imagine observar da janela essa formação, onde os fósseis revelam a forma, o tamanho e até mesmo a textura dos seres vivos que viveram há muitos anos, tornando possível entender um pouquinho da sua anatomia e do seu habitat, como foi a participação aí do nosso pequeno Microraptor, Foi assim que descobriram que ele tinha penas, por exemplo. Então, nesse momento, convido vocês para entender um pouquinho sobre as eras geológicas, Inclusive, uma delas foi quando ocorreu aí o surgimento dos dinossauros e depois eles desapareceram. Mas vamos entender um pouquinho sobre as eras. Isso aí é contando um pouquinho a história da Terra, que é dividida em longos períodos chamados de eras geológicas. Cada era durou milhões de anos e foi marcada por grandes mudanças no planeta e nos seres vivos. Então, esse gráfico didático está mostrando aí as eras geológicas, a começar aí a leitura do centro do gráfico, nessa espiral, até chegar na pontinha. A gente vai fazendo essa leitura, onde eu passo para vocês algumas características importantes. Começa aí com a parte em laranja, que representa a era pré-cambriana, que durou cerca de 4,6 bilhões de anos há 541 milhões de anos atrás. É isso que você está vendo, viu? É uma escala decrescente de contagem de tempo para a gente entender as eras geológicas. Nesse período aí ocorreu a formação do planeta e o surgimento dos primeiros seres que provavelmente, dentro do estudo da evolução, eram unicelulares.
E aí, em seguida, nós temos a Era Paleozoica, que durou cerca de 541 a 252 milhões de anos atrás, onde ocorreu o surgimento dos primeiros vertebrados. E essa era aqui, que é a era mais interessante, né, a Era Mesozoica, que durou cerca de 252 milhões de anos a 66 milhões de anos atrás, onde ela se caracterizou, de fato, como a era dos dinossauros, né? Dentro dela existe um período, né, onde eles viveram e dominaram o planeta Terra, tá bom? E, por último, essa era aqui, que é chamada de Cenozoica, na pontinha, onde houve o surgimento dos primeiros primatas, né? E a evolução desses indivíduos, até o tempo de hoje, essa era permanece, tá bom, gente? Então, essa é uma característica da contagem do tempo em eras geológicas decrescente, mais uma vez falando, para a gente entender um pouquinho sobre essas eras, desde a formação do planeta até os dias de hoje. Olha só quanta coisa interessante aí a gente aprendeu sobre fósseis e eras geológicas. Mas convido vocês para um segundo momento da nossa revisão, que é sobre biomas. Então, vamos começar aí sobre os biomas, entender o que são os biomas e relacionar eles com o planeta Terra. Tá? Começando pelo conceito, são grandes áreas da Terra com características semelhantes de clima, solo e vegetação. E imagine só o Brasil como uma casa grande com vários cômodos diferentes. Cada cômodo representa um bioma com seus próprios móveis, decoração e até mesmo os inquilinos especiais. Então, essa analogia, né, essa comparação com uma casa, dessa forma a gente começa a entender, a trazer para vocês alguns conceitos para que vocês conheçam um pouquinho mais do nosso Brasil. A começar aí, né, com uma pergunta reflexiva, né, para instigar a curiosidade de vocês: quantos biomas existem no Brasil? Então, nosso país ele é um verdadeiro campeão em diversidade, com cerca de 6 biomas diferentes. E aí a gente vai começar a rever aí o primeiro bioma, que é a Amazônia, bioma Amazônia, onde ele contém a maior floresta tropical do mundo, com árvores gigantes, rios caudalosos e uma incrível variedade de animais e plantas. Percebam aí que no mapinha do Brasil, ele abrange parte da região norte. Nesse bioma, nós temos aí a presença de animais como a onça-pintada, macaco-prego, boto cor-de-rosa, tucano-toco. Enfim, esses são alguns dos animais incríveis da Amazônia, que é quase infinita. Plantas também são encontradas nessa vegetação, como sumaúma, jatobá, andiroba, guaraná e árvores gigantes e plantas medicinais também fazem parte da riqueza desse grande bioma que é a Amazônia. Mas aí não para por aí as informações sobre esse bioma. Vamos conhecer mais alguns, né? A vegetação, por exemplo, né, ela tem um aspecto de uma floresta densa e úmida, com árvores gigantes, como sumaúma, como exemplifiquei para vocês antes, na flora, perdão. Árvores de menor porte, cipós, epífitas e bromélias, né? Rica em biodiversidade, abrigando milhares de espécies de plantas. Nós temos também aí a característica do relevo, com a planície amazônica, com rios caudalosos, áreas alagadas e depressões. O clima é tropical, quente e úmido, com alto índice de pluviosidade durante todo o ano. E a sazonalidade, o que seriam nossas estações, mas não temos uma estação bem definida próximo da linha do Equador, ela é caracterizada por inundações sazonais nas áreas alagadas, influenciadas pelo ciclo hidrológico dos rios. E aí passamos a conhecer o próximo bioma. Se chama Cerrado, ou o savanão brasileiro,
com árvores de porte médio, campos abertos e muitos animais adaptados ao clima seco. Observem aí no mapa do Brasil que ele pega parte da região Nordeste, parte da região Sudeste, Centro-Oeste e uma pontinha ainda aí da região Norte. Olha só, a abrangência, né, tem uma pontinha também da região Sul, ou próximo da região Sul. A abrangência do Cerrado é muito grande, é muito ampla, né? Para a gente entender um pouquinho mais as características, eu falo para vocês a presença aí da fauna, né, dos animais, como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a seriema e a arara azul. O Cerrado também é um lar de muitos animais que são fascinantes, aí, tão fascinantes quanto os que estão presentes no bioma Amazônia. As plantas encontradas na sua vegetação, por exemplo, podemos encontrar o ipê, o baru, o cerrado medicinal, o capim-dorê, né, dentre outras tantas para representar a nossa flora. O cerrado ele abriga árvores retorcidas, plantas adaptadas ao fogo e com propriedades medicinais. Não para por aí as características do cerrado, nós temos aí a vegetação, né, que é uma verdadeira savana, né, o savanão brasileiro, como eu falei para vocês, com árvores de porte médio, campos abertos com gramíneas, arbustos e cerradões, que são áreas com vegetação densa. Ele é rico em biodiversidade também, com espécies adaptadas ao clima seco e à variação climática. O seu relevo, né, possui a característica de ter um planalto com ondulações e áreas montanhosas. E o clima é tropical, quente e úmido, com duas estações bem definidas, né, a seca e a chuvosa. Por conta disso, a sazonalidade se apresenta da seguinte forma, com precipitação concentrada na estação chuvosa e com seca prolongada no restante do ano, o que caracteriza aí a paisagem desse bioma tão interessante aí que é chamado de savanão brasileiro. Nós vamos conhecer um outro bioma chamado de caatinga. Caatinga é um bioma semiárido do Brasil com vegetação rasteira, contendo cactos e animais que sabem lidar com a falta de água. Ele abrange aí parte da região Nordeste, mas não chega até a região litorânea, né? E para exemplificar aí os animais, a fauna, nós temos aí o tatu-bola, jiboia, raposa do sertão, beija-flor, dentre outros animais que participam dessa verdadeira fauna. E aí nós temos a caatinga com seus próprios heróis. Por quê, gente? Porque eles são animais adaptados a secas prolongadas, né? E essa resistência aí não é para qualquer animal. Temos aí a vegetação característica, né, com a presença de catingueira, mandacaru, juazeiro, carnaúba. Enfim, a caatinga tem espécies vegetais resistentes à seca que fornecem alimento e matéria-prima para o ser humano. Olha só quanta importância nós temos aí sobre a caatinga. Bem, sobre a vegetação, nós temos aí uma vegetação rasteira e espinhosa, com cactos, bromélias, árvores de pequeno porte e arbustos adaptados à seca. Rico em biodiversidade também, com espécies resistentes à escassez de água. Inclusive, uma característica bem interessante aí é a presença de cacto, como está sendo mostrada na imagem, onde ele tem uma fisiologia voltada para manter um reservatório de água dentro dessa planta. Temos aí o relevo, com uma característica de planalto com área montanhosa e depressões. O clima é semiárido, quente e seco, com baixa pluviosidade e alta evaporação. E a sua sazonalidade se caracteriza pela precipitação irregular e concentrada em um curto período do ano, ou seja,
apenas num curto período do ano vai haver precipitação e no restante do ano a seca, né, com escassez de água. Agora vamos conhecer aí o nosso próximo bioma, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela já foi a maior floresta tropical do Brasil, né? Hoje está bastante reduzida, mas ainda muito importante para a nossa biodiversidade. Ela se apresenta aí na região litorânea do nosso país, mas não chega até o sul, né? Ele chega até os limites da região sul aí, pega um pouquinho da região nordeste, sudeste e centro-oeste do nosso país. Uma característica importante aí é a presença de uma fauna, né? Como o mico-leão dourado, que já foi símbolo de campanha de preservação da biodiversidade, o jaguar, o tamanduá-mirim, o jacaré de papo branco. Enfim, esses são alguns exemplos da fauna. A Mata Atlântica ela é um refúgio para diversas espécies ameaçadas de extinção. Mas temos também a característica de uma vegetação com a presença do ipê amarelo, jacarandá da Bahia, bromélias e orquídeas, né? Inclusive epífitas, ou seja, que ficam abaixo da copa das árvores, nos altos. A Mata Atlântica encanta com sua mata de araucária, samambaia gigante e uma infinidade de flores. Uma característica interessante dessa mata aí é a coloração, né? Chama muita atenção a diversidade de cor de flores quando você visualiza a Mata Atlântica. E a começar a falar da vegetação, nós temos aí a característica dela como uma floresta densa e úmida, com árvores de grande porte, como o ipê e o jacarandá, né, cipó epífitas e bromélias, e ela é rica em diversidade com alto índice de endemismo, ou seja, com espécies únicas que só estão presentes aí na Mata Atlântica. Aí eu trago uma reflexão para vocês que quanto mais diminui a mata, através do desmatamento, lógico, mais você reduz a casa dessa fauna e provoca o processo de extinção dessa fauna tão importante para a biodiversidade e para o planeta. Nós temos a característica aí do relevo local, com planície costeira, serras e montanhas, o clima tropical úmido, com variações de temperatura e pluviosidade, influenciadas pelo relevo e pela proximidade do mar, e uma sazonalidade, né, que é a precipitação bem distribuída ao longo do ano, com períodos mais secos e úmidos. E aí passamos a conhecer um pouquinho sobre o nosso próximo bioma, que é o Pantanal. Com a maior planície alagada do mundo, já trago vocês essa curiosidade, com uma rica fauna e flora aquáticas e terrestres. Né? Ele pega aí parte da região centro-oeste, não é toda, esse pequeno pedaço aí em azul. E aí nós temos alguns exemplos da fauna aí, animais como a capivara, a arara azul, o tuiuiu, o jacaré-caimão, são alguns dos exemplos da fauna. Né? O Pantanal ele é um paraíso para os observadores de animais, atrai aí turistas do mundo inteiro. Sua vegetação é composta, por exemplo, né, pelo ipê roxo, o aguapé, a vitória régia, o capim-colonião, são alguns exemplos dessa vegetação. O Pantanal ele possui plantas aquáticas que se adaptam bem às cheias e secas do bioma, bem característico dele. E a vegetação, né, para por aí, né, ela tem uma característica com planície alagada, com campos inundáveis, tem savana e árvores de várzea, enfim, percebam aí a grande diversidade também do ambiente dentro desse bioma, que é o bioma chamado Pantanal, com espécies adaptadas à vida aquática e terrestre. Seu relevo é caracterizado pela planície alagada, com depressões e áreas mais elevadas. O clima é tropical, quente e úmido, com 2 estações bem definidas, e seca e chuvosa.
Sua sazonalidade é caracterizada por inundações sazonais extensas, influenciadas pelo ciclo hidrológico do rio. E aí passamos a conhecer o nosso último bioma, que é o Pampa. Pampa é o bioma gaúcho do Brasil, com campos extensos, vegetação rasteira e animais adaptados ao frio. Aí nós temos abrangendo a região sul, próximo da linha do Trópico de Capricórnio, e nós teremos aí a presença mais definida das 4 estações do ano. Temos aí o exemplo de fauna, com animais como tatu-carreta, lobo vermelho, puma e ema. O Pampa também tem seus animais selvagens únicos, endêmicos. A vegetação é caracterizada pela presença, por exemplo, de capim-ampola, espinilho, vassourinho do campo e erva mate. O Pampa tem gramíneas que sustentam o gado e espécies medicinais. Sua vegetação é caracterizada por campos extensos com gramíneas, arbustos e árvores baixas, rica em biodiversidade com espécies adaptadas ao clima frio e à seca. Seu relevo, caracterizado pela planícies com ondulações e áreas montanhosas, o clima é temperado com 4 estações bem definidas, a primavera, verão, outono e inverno, e sua sazonalidade caracterizada pela precipitação irregular e concentrada no verão e outono, com invernos secos e frios. Daí a importância da gente entender um pouquinho desses biomas, que eu vou definir para vocês a seguir, porque eles fornecem um ar puro. A regulação do clima, não só do Brasil, como dos países que fazem limite, e quem dirá também todo o planeta, é uma fonte de água, por possuir aí, por exemplo, a maior bacia hidrográfica do mundo, dentro do bioma Amazônia, produção de alimentos e também lar de animais e plantas. Olha só que coisa interessante a importância do estudo dos biomas. Eles fornecem esse ar puro, onde os animais dos biomas capturam carbono, gás carbônico, que é prejudicial para o planeta. A regulação do clima, os biomas influenciam a quantidade de água que cai em uma região e ajudam a manter a temperatura equilibrada. Como fonte de água, as florestas funcionam como esponjas que capturam esponjas gigantes, armazenando água da chuva e liberando lentamente essa água, garantindo o abastecimento de rios e nascentes. Como fonte de produção de alimentos, onde existem muitas plantas, verduras e grãos que consumimos, que vêm dos biomas brasileiros. E ele é importante como lar de animais e plantas, porque cada bioma é lar de milhares de espécies de animais e vegetais, e sem esses biomas, esses seres correm risco de desaparecer. Inclusive, alguns já estão dentro da lista de animais em extinção. Então, nós trouxemos muita informação bem interessante sobre o nosso planeta, desde as eras geológicas até os biomas atuais, exemplificando aí os biomas do nosso país. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa revisão e até a próxima.